Olá, turma, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai seguir com nossas aulas falando sobre movimentos sociais no Brasil, tá? No início do século XX ali. Essa aula é muito importante porque ela traz pra gente uma linha de pensamento sobre o que estava acontecendo no Brasil, justamente no período que a gente conversou, principalmente ali anterior ou melhor, anterior e durante a Primeira Guerra Mundial. Então, são argumentos essenciais e necessários para a gente seguir com as aulas. Tá tranquilo? Nas nossas aulas anteriores, a gente fez um arco tratando ali da Primeira Guerra, os acontecimentos da Revolução Russa, a situação da crise de 29, o New Deal, tanto tudo mais, e a gente se estendeu também trabalhou sobre a formação ali de regimes totalitários. O conceito de totalitarismo foi onde eu mais prendi ali a nossa discussão. Na aula de hoje, a gente vai dar uma voltada no tempo para entender o que são movimentos sociais, ou melhor dizendo, entender alguns dos movimentos sociais no Brasil, tá? Principalmente porque o Brasil, final do século XIX, ele vai estar saindo de um sistema monárquico e iniciando uma república. A República Brasileira, ela foi vista com maus olhos por alguns grupos e outros também acabaram não aceitando também ela. Isso acabou gerando um estado de comoção e problemas sociais consideráveis. Então, seguindo, né, como eu já havia falado para vocês, alguns desses movimentos que vocês vão estar vendo aqui, ou melhor, um desses movimentos, no caso do Canudos, ele acontece não necessariamente no século XX, mas ele acontece no final do XIX. Então, praticamente ali são períodos bem próximos, acabou encaixando aí também na discussão. Porque nós temos movimentos que geralmente levantaram suas vozes contra a República do Brasil. Uma república que era sustentada por um clientelismo, que era sustentada dentro de um regime de oligarquia, que só favorecia as elites locais, enquanto que a grande parte da população, as camadas mais baixas, ainda continuavam sofrendo, ainda continuavam passando por problemas dos mais diversos, seja econômico, seja social, seja de infraestrutura. E isso carecia uma visão das elites que estavam muito mais preocupadas em enriquecer nesse período. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai tentar entender alguns desses movimentos que estão aí listados aí para vocês. Geralmente nessas aulas eu faço trabalhos, apresentações de seminários, para os alunos explicarem cada movimento desse, mas a situação ela não está permitindo, então aqui eu vou tentar trazer o material de uma maneira bem sucinta, bem objetiva. Começando por Canudos. Necessariamente o que foi Canudos, o que aconteceu. Né? Canudos ele se enquadra nos chamados movimentos messiânicos, ou nos messianismos. No norte da Bahia nós tínhamos uma região chamada de Canudos ali, onde um senhor chamado Antônio Conselheiro conseguia com suas ideias, conseguia com seu pensamento unir muitas pessoas. Dentro das ideias de Antônio Conselheiro, nós vimos a ideia da união, de ajuda ao próximo, de prosperidade. Então, muitas vezes as ideias de Conselheiro faziam com que muitas pessoas que eram pobres conseguissem ali sobreviver, passar a se alimentar, porque ele tinha essa ideia de trabalho comunitário, todos trabalhando ali para ajudar o outro, para ajudar o próximo. Dessa maneira, Antônio Conselheiro ele vai acabar montando nessa região ali um arraial, o Arraial de Canudos ali no norte da Bahia, onde muitas pessoas vão começar a ir para lá, principalmente pessoas que passavam por um processo, que estavam em uma situação de maior risco ali, né? Com o passar do tempo, o Arraial de Canudos cada vez estava ficando cada vez maior, estava ganhando proporções muito maiores. Muitas pessoas indo para lá. E o que incomodava em Canudos é que muitas pessoas que trabalhavam lá não dependiam das oligarquias agrárias para estar sobrevivendo, porque existia um trabalho dentro de Canudos de subsistência. As pessoas plantavam, produziam, se alimentavam do que elas estavam produzindo e o que sobrava, o que era excedente, eles vendiam no comércio local. O que aumentou mais ainda o desgosto é que o pessoal de Canudos criticava muito a República e seguiam as ideias de Antônio Conselheiro, que eram ideias pautadas em um cristianismo é, sertanejo, né, muito particular do período, e fazia com que muitas pessoas, muitas vezes, até criticassem a igreja. Isso fez com que, gradativamente, essas pessoas que viviam em Canudos começassem a ser chamadas de monarquistas e de fanáticos. Com medo disso, com medo de que Canudos continuasse ganhando essa proporção toda que já estava ganhando, né,
O governo da Bahia, juntamente com o governo do Estado brasileiro, vão começar a realizar algumas incursões ali para tentar derrubar Canudos. Vão acontecer dois movimentos ali em 96 para tentar derrubar Canudos, na verdade 3 ataques, e não vão conseguir. Os sertanejos vão conseguir se estruturar, vão conseguir se rebelar e vão acabar abafando esse movimento, vão acabar abafando esses protestos, tá? Seguindo, a gente vai ter lá em 97 outro ataque muito maior, muito mais organizado, né, com um número muito maior de soldados, que vai acabar conseguindo invadir Canudos e dizimando a população do Arraiá, acabando ali com Canudos. Alguns são presos, Antônio Conselheiro inclusive morre, então é uma situação bem complicada, né? A gente aí tem um fim de Canudos, que foi um movimento social contra a República, que nós conseguimos perceber aí o povo tentando se virar sem o apoio do governo, sendo reprimido aí por causa de suas ações. É um momento da história bem complexo, tá? Seguindo, a gente já tem outro mais particular, aí já tem uma ideia no início do século mesmo, que a elite brasileira, ela cada vez mais vai estar enriquecendo. E o que se falava muito é que o Brasil precisava se modernizar. Se via principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital que era a capital do país na época, uma imagem ainda muito colonial, muitos cortiços na cidade, ruas muito estreitas, né? Se falam de ruas de largura de 5 metros, enfim, era uma situação bem complicada. Então, acabou-se por criar no Rio ali engajado com as elites que falavam muito dessa modernização, um projeto de urbanização. Qual é o problema? Esse projeto de urbanização, ele não visualizava a situação dos pobres. Então, o que estava sendo levado em consideração nessa época era a visão das elites. A partir daí, começou um processo de transformação ali na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do país, para adequar ela a moldes europeus, para, como eu já falei, trazer um ar de modernidade ao local. Muitos pobres que moravam na cidade, viviam nesses cortiços, que tinham seus comércios, acabaram sendo expulsos das suas moradas. Várias casas foram destruídas e o pessoal acabou tendo que morar em regiões mais periféricas. Algumas pessoas atribuem até a formação de algumas favelas por causa disso, sem apoio nenhum, né? Além disso tudo, a gente ainda teve uma situação de uma reforma sanitária, né, que tinha por obrigação erradicar algumas doenças. A febre amarela, ou a peste bubônica, podia ser cuidada ali como posso falar para vocês, com a limpeza mesmo, com saneamento básico, rede de esgoto. Só que algumas outras doenças careciam de um processo de vacinação, e aí como a varíola, é um caso desse, a campanha de vacinação de varíola, que em 1904 se tornou obrigatória. Só que a gente vai estar percebendo um forte movimento social. O que acontece? O governo já tirou o pessoal de suas casas, expulsou, destruiu todo mundo, destruiu as moradas de muita gente. E agora estão querendo aplicar uma vacina obrigatoriamente a gente, que a gente não sabe nem os efeitos. Começou a se inventar um monte de conversa aí com essas campanhas de vacinação. Algumas pessoas até falavam que é um traje, uma dama ter que mostrar o braço ali. Enfim, são questões muito particulares da época que, explicando assim por áudio, fica até difícil. Mas muita história começou a ser inventada em torno da vacina, transformando ela num monstro muito maior. As pessoas saíram na rua, fizeram barricada contra a polícia. Algumas pessoas chegaram a morrer durante os conflitos contra a polícia também. Vendo o alarde todo que foi feito, a vacina deixou de ser obrigatória, mas aos poucos ali muitas pessoas acabaram aderindo à vacinação, vendo que era um caminho ali para a cura de muitas doenças. Mas é outro movimento muito forte que a gente consegue observar no período, mostrando essa força da população e que vale sempre a gente estar fazendo a leitura disso aí. Outro movimento muito importante do período é a Revolta da Chibata, em 1910. A Marinha Brasileira do período, mesmo com tecnologias bem à frente de outros países, ela em sua instituição tinha métodos bem arcaicos, como por exemplo de castigos físicos, como de chicotada. Muitos marinheiros, quando cometiam algum erro, alguma coisa ou outra, eram submetidos ali a estar levando chicotada. Mas só que havia um limite, se eu não estiver enganado, eram 50 chibatadas no máximo, né? Mas mesmo assim existia todas essas situações acontecendo. Outra situação interessante ali da Marinha Brasileira é que ela era em sua grande maioria formada por negros.
ex-escravos ou descendentes de ex-escravos, mas a marinha brasileira era formada por negros, né? E isso causou ainda um sentimento muito, como posso colocar para vocês aqui, é, desafeto, quando um marinheiro recebeu um número de 250 chibatadas e ele não teve direito a nenhum auxílio médico. Os marinheiros vão se rebelar contra isso e vão acabar fazendo um motim. Um dos líderes desse motim foi João Cândido, né, que viveu sua vida até 1969 ali, né? Mas João Cândido ele foi um dos líderes do movimento que fez com que os marinheiros dominassem as embarcações da marinha e ameaçassem disparar canhões na cidade do Rio de Janeiro, na capital, caso as solicitações deles não fossem atendidas, que era acabar com os castigos físicos, reajuste salarial e outras situações. Eles acabaram sendo atendidos, muitos depois dos revoltados foram presos, mas o que é ou até expulsos da marinha, mas o que é importante aqui a gente perceber é que toda a luta ela foi válida, né? Os castigos acabaram, houve toda uma reforma ali no sistema da Marinha. É outro grande movimento da história nacional, que é importante sempre a gente estar relendo, tá? Nós temos o banditismo social. Aqui eu vou trazer o exemplo do cangaço, porque cabe ao período que a gente está estudando. Eric Hobsbawm, um grande historiador, ele vai trazer esse conceito de banditismo social como uma das maneiras mais primitivas de protesto. Ele classifica como banditismo social pessoas que vão lá, depredam patrimônio público, roubam, público e privado, tá? Fazendas e outras coisas. Roubam, sequestram, né? Tudo para dentro, ou melhor, tudo isso encaixado, ou melhor, enquadrado, dentro da realidade dessas pessoas. São pessoas que não têm uma condição de vida favorável, o Estado maior não apoia, essas pessoas estão à margem da sociedade, são excluídas, e por isso elas entram nessa vida, né, classificando isso como banditismo social. Nós temos o cangaço ali nas primeiras décadas do século XX como uma das maiores formas desse banditismo no sertão, né. Tem muito material falando sobre cangaço por aí. Se vocês derem uma pesquisa, é o que mais vocês vão achar de artigo falando sobre isso. Mas dentro desse conceito, o cangaço é um dos elementos mais fortes. Nós temos vários nomes aí do cangaço, como o Curisco e tantos outros, mas com certeza a figura de Lampião ela acabou sendo a mais famosa de todas, né? Virou ícone. Nós temos a Guerra do Contestado, que aconteceu nesse período de 1912 a 1916. Existe uma região, né, que era contestada ali pelos estados de Paraná e Santa Catarina, de quem de fato pertencia. Havia até alguns conflitos ali por causa disso. A população dessa região ela era totalmente excluída, ignorada ali, e muitas vezes eles acabavam seguindo as ideias de religiosos, de pessoas que eram vistos como santos. Vemos aqui também outro movimento classificado ali como messiânico, né? Então muitas dessas pessoas por falta de médico e de um aparato, eles acabavam seguindo esses líderes aí. Nesse período a gente tem uma figura muito importante, que é a figura de José Maria, que vendo essa situação de descaso, em 1912 ela vai criar na região ele vai criar na região do Contestado uma sociedade comunitária chamada de Vila Santa, onde todo mundo ia se ajudar, onde as pessoas iam estar trabalhando ali em benefício comum, né? Então era uma sociedade muito particular, muito própria, né? Com suas próprias particularidades. Acontece que por volta ali também de 1912 mais para frente, vai haver uma situação onde o Estado ele vai ceder uma parte do território para uma empresa estrangeira construir uma estrada de ferro. Isso vai acabar expulsando muitos desses trabalhadores que viviam na região do Contestado para outras regiões. Então eles acabam se mudando também para Vila Santa. Vila Santa acaba ficando uma região enorme, poderosa e, querendo ou não, ela acabou causando um certo medo dos poderosos da época, das pessoas relacionadas à República. Vila Santa, ela começa a ser visto como um perigo à República, que essas pessoas podiam se revoltar. E aí a gente vê uma coisa semelhante, não igual, tá? Ao que acontece em Canudos. As tropas do exército começam a se organizar para atacar o contestado e derrubar. Em 1912, José Maria morre em combate, né, mas o contestado ele resiste até 1916, lutando contra as forças militares. No fim, o contestado, né, a Vila Santa ela acaba caindo, ela acaba cedendo.
muitos vão ser presos, muitos outros mortos, né? Muitas pessoas mortas, e a gente tem um fim da Guerra do Contestado, outro grande movimento da história dos primeiros anos da República Brasileira, com forte participação popular, e esse combate aí da sociedade contra o, o governo, tá? E a gente tem a greve de 1917. Esse material aqui ele é bem maior do que eu vou explicar para vocês, mas de uma maneira introdutória, a Primeira Guerra Mundial ela vai causar toda uma comoção. Tanto que a recém-indústria brasileira, ainda muito nova indústria brasileira, vai começar a produzir bem mais. Então, para isso, muitas pessoas vão ter a sua carga de trabalho aumentada. Então, as pessoas vão começar a trabalhar bem mais. Só que elas não vão receber salários melhores por isso. A gente vai estar tendo um processo também, um problema de produtos ficando mais caros. As pessoas também não vão ter dinheiro para estar comprando isso, causando uma certa crise ali por parte dos trabalhadores que dependiam da indústria para viver, não é? Essa situação ela vai acabar causando um certo dissabor entre as indústrias, que principalmente eram compostas por imigrantes italianos, pessoas que vinham fora para trabalhar nelas, que, por sinal, acabaram trazendo à Europa muitas ideias de movimentos anarquistas, anarco-sindicalistas, socialistas, e vão começar a lutar contra essa situação de descaso. Porque o que é que a gente percebe? Cargas de trabalho exageradas, salários baixos comparado ao trabalho, muitos trabalhos não eram regularizados, como de mulheres e crianças, então era uma situação muito complicada. A situação de insalubridade, trabalhando em situações de risco, também era uma coisa extremamente evidente, que acabou causando, em julho de 1917, uma greve geral enorme, né, que lutava, exigia todas essas melhorias nas condições de trabalho, desde reajuste salarial até leis que regulassem o trabalho de muitas pessoas, né. O movimento, em sua grande maioria, como eu já falei, foi encabeçado por esses imigrantes italianos que trabalhavam na indústria. E aí se segue outro grande movimento da história do nosso país, ok? Deixar para vocês aqui, essa atividade pessoal é bem tranquila, né? Você vai produzir um post para os stories do seu Instagram sobre um desses movimentos. Você pode escolher, né, qualquer um deles ali e produzir uma coisa pequena com imagem, um textinho explicando o que é que foi, tá, com datas e tudo mais e me marcar a escola também. Se você não quiser fazer o post nos stories do Insta, você pode fazer um mapa mental no caderno sobre um desses movimentos e também publicar, ou melhor, e também me enviar, tá? Se você não quiser publicar na rede social, você pode me enviar esse mapa mental que você fez no caderno aí. Fica a escolha, tá? Eu não vou obrigar vocês a estar fazendo os dois, não. Ou um ou outro. Tá certo? Se quiser fazer os dois também, não tem problema. Obrigado, pessoal. Valeu e até a próxima.